Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, aqui estou de volta para, junto com os irmãos, estarmos buscando na palavra do nosso Deus a diretriz, a orientação, não é? O direcionamento de Deus para as nossas vidas. Estive aí alguns dias dessa semana fora do ar, né? Uma forte gripe me pegou e eu estava assim sem poder, não estava apresentável. Inclusive, praticamente sem voz eu fiquei, mas graças a Deus a voz está retornando e podemos agora louvar a Deus, cantar e falar da palavra do nosso Senhor. Eu gostaria que nós iniciássemos hoje cantando acerca da questão da união fraternal, do amor fraternal. O hino 180 do Inário Novo Cântico tem como título exatamente isso: amor fraternal. Jesus, pastor amado, louvamos-te hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor, num só caminho estreito Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. Amém. Vamos orar?
Querido Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pelo que acabamos de cantar. Tantas vezes, ó Deus, as coisas que nos dividem deveriam ser superadas, ó Deus. Se obedecêssemos a tua palavra, elas seriam assim superadas. As coisas, ó Deus, que nos separam uns dos outros, muitas vezes, ó Deus, por causa do nosso distanciamento daquilo que o Senhor nos deixou revelado na Escritura Sagrada, é que, de fato, acabam nos separando. Nós, ó Deus, pedimos perdão e pedimos que o Senhor agora abra o nosso entendimento para estudarmos acerca disso, ó Deus, e assim ajustarmos a nossa vida à tua vontade, ao caminho correto, que agrada ao Senhor e que é o melhor para nós. Também, ó Deus, aproveitamos e intercedemos por todos os que estão aqui acompanhando a nossa devocional. O Senhor conhece a cada um assim de forma íntima. O Senhor sabe tudo sobre nós, sabe das nossas reais necessidades, ó Deus, conhece como está o nosso coração. Estenda a tua mão, ó Deus, sobre cada vida, sobre cada família, dando, ó Deus, da tua provisão física, material, mas sobretudo da tua provisão espiritual, a tua palavra que alimenta a alma, que conduz as nossas vidas, que ilumina o nosso caminho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias. Aliás, deixa eu apresentar o nosso tema de hoje, não é? Você já deve ter visto aí na capa ali do link, né, de divulgação do YouTube, mas o nosso assunto hoje, dentro do tema geral, desigrejados, nem pensar, o nosso assunto hoje é a hora de confrontar. Esse é um assunto muito importante. Eu gostaria de ler com você com o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós leremos a partir do verso 15 ao verso 17. O texto que nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Muito bem, irmãos. Porque esse tema, a hora de confrontar, quando a nossa série trata dos desigrejados, e é um alerta contra essa prática de desigrejar-se. Muito bem, essa é uma boa indagação para início de conversa. Irmãos, é porque a razão alegada por muita gente que hoje pode ser classificada como desigrejada, né? São justamente os conflitos. Os conflitos que são inevitáveis, né? Justamente porque os conflitos, eles brotam a partir de dentro de cada um de nós, não é? Não é à toa que Tiago, na sua carta, pergunta de onde, e dá a resposta ao mesmo tempo, ele diz: de onde procedem guerra e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, dos desejos maus, que militam, que lutam na nossa carne. Então, os conflitos são inevitáveis, porque não dependem apenas do exterior, mas o nosso coração, os desejos equivocados, errados, do nosso íntimo é que nos levam a entrar em conflitos. Conflitos são comuns, mas a prática da resolução desses conflitos, infelizmente, é incomum. E aí é que entra o meu argumento. A razão alegada por muitos desigrejados é que há conflitos, os conflitos não são, portanto, muitas vezes, não são devidamente tratados, biblicamente tratados, e aí se estabelece a ruptura dos relacionamentos. E muitos, infelizmente, de forma errada, mas é o que se vê, adotam a saída da igreja e se tornam, portanto, desigrejados. Interessante, irmãos, falarmos
sobre essa questão da resolução dos conflitos ser algo incomum. Diante do conflito, a tendência natural nossa é tentar prosseguir, é tentar ir adiante sem resolver as coisas, né? O coração pecaminoso, meu e seu, naturalmente ele foge da resolução dos conflitos, porque ele acha que será ainda mais prejudicial e talvez ele vai sair mais machucado, o ofendido dessa situação, se mexer com tudo aquilo, ou então ele não está disposto a confrontar o seu irmão, ele prefere então deixar o irmão na vida errada dele, na vida pecaminosa dele. E aí então a coisa não é devidamente tratada. A questão, irmãos, é que quando os conflitos não são resolvidos à luz das Escrituras, o coração vai alimentar cada vez mais amargura, porque o tempo por si só não resolve nada. O coração vai nutrir mais rancor, raiva e diversos outros sentimentos pecaminosos que levam a ações igualmente pecaminosas, né? Então, para que os conflitos sejam resolvidos, faz-se necessário o confronto. É necessário haver o confronto. Sem o confronto, dificilmente os pecados serão expostos, os meus, os seus. Dificilmente os pecados serão confessados e abandonados. Eu sei que confrontação é uma palavra forte e recebe muitos olhares assim atravessados, né? Pastor, não vamos lidar com isso não vamos mexer com isso não. Deixe para lá, não é? Como eu ouvi certa vez de um líder da igreja em outro lugar, em outra igreja, em outra comunidade, né? Comecei a falar muito sobre isso à luz da Bíblia, relacionamentos, perdão, enfim, e comunhão. E ele falou, pastor, não mexe com isso não, deixa como está, porque aí vem coisas assim, aflora muita coisa e acho que não é produtivo, né? É verdade. Infelizmente, o que eu digo que é verdade. Infelizmente é assim na prática de muita gente. Pouca gente, estou falando de gente cristã, de irmãos e irmãs, poucos têm disposição de praticar a confrontação, não vendo necessidade. E nós devemos olhar para ela como algo necessário, porque por mais difícil que seja esse confronto, esse confronto é uma prática necessária para desenvolvermos tanto a vida de comunhão, como, acima disso, a vida de santidade, não é? Agora, não basta sairmos confrontando tudo que nós vemos ou ouvimos sem nenhum critério, de forma alguma. Nós precisamos ser norteados nesse processo, encaminhados, dirigidos. Se não houver a orientação correta, bíblica, provavelmente o processo vai ter mais conflitos, vai gerar mais atritos do que resoluções. O critério para mim e para você, você sabe, é o ensinamento de Cristo sobre esse assunto. Cristo falou-nos sobre isso e não tem como eu e você ignorarmos, né? Fingirmos que ele não nos deu as diretrizes para tratarmos corretamente dos nossos conflitos. Então, é a palavra de Cristo que será o fundamento para o nosso desenvolvimento saudável dentro da igreja. Mas falemos um pouco mais sobre o fato da confrontação ser necessária. Bom, é necessário falarmos sobre isso, porque de repente é possível que você nunca teve um estudo à luz da palavra de Deus sobre esse tema. Porque, como eu disse no começo, nós temos a tendência de evitar essa questão, né? Tudo que se trata de sentar com outra pessoa, de tocar ali na ferida, não é? E isso é algo que nós queremos ou postergar ou nunca lidar com isso. Mas a confrontação é necessária. Apesar de não ser agradável, de não ser praticada como deveria, ela é necessária. E é necessária, irmãos, por diversas razões. E eu quero ver aqui hoje duas destas razões. Temos, à luz da Escritura, várias outras, mas eu creio que estão condensadas nestas duas razões. Então, por que a confrontação é necessária? Primeiro, porque nós somos tutores dos nossos irmãos.
Eu fico pensando aqui que quando você ouviu isso, talvez você tenha dado um pulo para trás, ou tenha tido vontade de dar um pulo para trás, né? Fala, epa, eu, tutor do meu irmão? Sim, a confrontação é necessária porque à luz da Bíblia, a palavra de Deus, nós, eu e você, somos tutores uns dos outros. Essa expressão, irmãos, remete a Gênesis 4, não é? Perguntado por Deus sobre o paradeiro do seu irmão, você se lembra que Caim diz, né? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Se perguntados a respeito do nosso irmão na fé, hoje em dia, nós somos tentados tantas vezes a usar o mesmo argumento de Caim e de dizer assim, acaso, por um acaso eu tenho alguma responsabilidade para com o meu irmão, eu sou o tutor dele? Que coisa! Entretanto, irmãos, nós somos advertidos na Bíblia a respeito desta mutualidade, a mutualidade da vida cristã. São os uns aos outros do Novo Testamento, né? São os mandamentos recíprocos, irmãos. Nós devemos caminhar uns com os outros, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. E este deve manter a sua unidade. Aliás, não somente por causa da unidade, mas também, principalmente, como já falei, por causa da santidade do povo de Deus. Porque se um membro do corpo está doente, se ele sofre, todo o corpo sofre junto. Então, nós devemos confrontar, devemos tratar biblicamente acerca dos nossos conflitos, porque sim, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós somos tutores. Senão Deus não nos daria os mandamentos recíprocos que eu citei aqui. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E aí a lista é de quase, ou de mais de 30 mandamentos da mutualidade cristã. Não teria necessidade de termos esses mandamentos para seguir se não houvesse a necessidade de confrontar. Eu e você somos tutores uns dos outros. Mas a segunda razão por que a confrontação é necessária é porque ela tem como objetivo a restauração. E a restauração, irmãos, é um ministério que deve ser buscado por todos nós. Aquele que está em desacordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus, está em pecado. Ele vive em desconformidade com o querer de Deus, não é? E ao aplicar a Bíblia a essa situação, nós vamos ajudar o nosso irmão. O irmão pode nos ajudar a ele reconciliar-se com Deus, eu e você nos reconciliarmos com Deus e, quem sabe, haver a reconciliação com a pessoa que foi ofendida. Diante dessa necessidade e da exortação para praticarmos a confrontação, nós podemos, é verdade, ficar perdidos quanto a como e quando fazer isso. Por isso, irmãos, as instruções de Cristo se tornam tão importantes para nós, né? Não seremos guiados nesse processo de confrontação pelo nosso próprio coração, que é enganoso. Temos que ser orientados e guiados pelo próprio Cristo, né? Então vamos falar um pouco mais ainda hoje, não vamos ver tudo hoje sobre esse tema, mas vamos falar um pouco mais sobre confrontar o nosso irmão em amor. Antes de pensar sobre como a confrontação deve ocorrer, nós devemos definir quem é que deve ser confrontado. Você viu aqui no versículo 15, Mateus 18:15, que diz aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Uma palavra que aparece 2 vezes nesse verso. Irmão. O irmão deve ser confrontado. Mas quem que nós devemos considerar irmão? O termo sugere alguém que professou a sua fé publicamente, não é? Alguém que, a partir disso, então, vive conforme a palavra de Deus, vive as coisas comuns do corpo de Cristo, a igreja. Esse termo irmão, apontado por Wayne Mack, como sendo referente à relação de família, irmão, ele diz que, é claro, também para ser abordado no sentido espiritual. É uma referência a outro membro da nossa família espiritual. Então é alguém que caminha conosco, caminha na palavra do Senhor, não é?
É esse o alvo, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Como nós já falamos, não podemos deixar nosso irmão viver em pecado, viver em desalinhamento, né? Desajustado, fora do foco da vontade de Deus. É parte da nossa responsabilidade confrontá-lo e instruí-lo segundo a palavra de Deus. Isso denota amor. Algumas perguntas que podem surgir nesse ponto. Como é que eu vou saber quando confrontar? Quais pecados devem ser confrontados e quais não devem? Muito boas perguntas. As Escrituras nos ensinam e nos orientam nessas questões, graças a Deus. Devemos confrontar qualquer ação proibida nas Escrituras, não é? Não podemos ser coniventes com o pecado do nosso irmão. E o padrão para se definir o que é pecado e o que não é a Bíblia. Não é a minha cabeça, não é você, não sou eu, né? Não é o que nós pensamos estar certo ou errado. É o padrão que está na Escritura Sagrada. Nós devemos confrontar, irmãos, os pecados que são recorrentes nas ações. Nós não temos como julgar as motivações, não é? Toda vez que a gente entra por esse caminho de julgar as motivações, as intenções, nós não vamos resolver nada. A coisa vai aumentar, muito pelo contrário, não é? É errado nós queremos julgar o coração de alguém, mas nós devemos sim confrontar os pecados que são recorrentes no comportamento, nas atitudes do nosso irmão. Devemos ainda confrontar os pecados que não podem ser ignorados. E aí é que entra uma grande questão, né? Porque nós lemos na Bíblia, por exemplo, em 1 Pedro 4,8, que o amor cobre multidão de pecados. Ora, se o amor cobre multidão de pecados, nós não podemos ficar confrontando pecado, caçando pecado o tempo todo. Cada ação impensada, cada palavra mais dura, cada palavra indevida, porque se nós fizermos isso, o relacionamento não vai ter desenvolvimento e nós não vamos exercitar esse amor que cobre multidão de pecados, não é? O nosso irmão deve ser confrontado em amor, naquilo que precisa, à luz da Escritura, realmente de uma palavra de confronto, porque tem outras coisas que podem ser como que suprimidas, cobertas pelo amor cristão. Talvez você tenha muita dúvida ainda sobre esse nosso tema, e é bom que as tenha, e no próximo estudo, na próxima devocional, nós vamos continuar falando sobre a hora, o momento de confrontar. Mas eu quero aqui terminar a minha palavra hoje falando a você, perguntando a você algumas coisas, né? Nós falamos que o irmão deve ser confrontado, mas você talvez tenha conflitos com pessoas que não são da sua fé, não são cristãs, não são tementes a Deus, vivem como se Deus não existisse, são descrentes. E aí? Bom, irmãos, por mais que a gente queira confrontar quem não tem a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, há uma dinâmica, há um caminho a se seguir. Para o irmão, aconselhamento. Para o descrente, aquele que não é irmão na fé, evangelização. Então, para aquele que não tem o temor do Senhor, nós precisamos levar Cristo a ele. Porque ao levar Cristo a ele, ele vai ter os olhos abertos pela graça do Senhor, segundo a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, e aí vai poder olhar para a Escritura e abraçar a Escritura. Mas se eu quiser encaixar a Escritura no coração de quem não crê, eu não vou conseguir. Então, para o descrente, eu preciso falar de Cristo. Para o crente, eu posso aconselhar biblicamente, não é? Agora, a minha última colocação é a seguinte: você ultimamente foi confrontado por alguém? Gente de fé, gente que segue a Deus sinceramente,
Como é que foi? Como é que você assimilou esse confronto, essa confrontação? A primeira reação sua foi assim perguntar: quem é esse aí para falar desse jeito comigo? Quem ele pensa que é tão pecador? Ele é mais pecador que eu. Irmãos, essa nossa reação, se assim foi a sua reação, ela é uma reação que não é cristã. Quando somos confrontados, nós precisamos humildemente olhar para nós mesmos antes de qualquer coisa, à luz da palavra do Senhor. E como disse o salmista no Salmo 139, né? Senhor, prova-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos fechar aqui a nossa palavra hoje? Repito, no próximo estudo continuamos, retomamos sobre esse assunto, a hora, o momento de confrontar. Deus abençoe a sua vida. Vasculhe o seu coração para entender ainda mais, não é, esta questão tão importante que tem sido usada por muita gente para desigrejar-se, para se afastar do convívio dos irmãos. Vamos orar nesse instante? Nós, com nossa família, interceda uns pelos outros e assim nós vamos estar, com certeza, tendo a bênção do Senhor. Deus abençoe, um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.